Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa plaquinha aqui, todo passo a passo. As referências dessa arte foram borboleta e a cor lilás e, obviamente, o nome da Ana Clara, que é a nossa bebê, a presenteada dessa vez. Esses foram os detalhes que a cliente me pediu. Então eu fiz 3 rascunhos, pedi para ela escolher, teve uma alteração, mandei a alteração e foi aprovado. E agora a gente já pode começar a nossa parte criativa. Eu comecei passando uma base seladora aqui na madeira que eu tinha, porque se eu for passar com a tinta direto, as cores, o lilás, passar com a caneta, né, para finalizar, enfim, pode acontecer da tinta expandir tanto a tinta acrílica como a tinta da caneta. Então é sempre bom a gente começar com uma base seladora. E aí eu esperei, conforme a embalagem, esperei secar o tempo certinho, que foi, se eu não me engano, 24 horas. E aí depois desse processo eu comecei a pintura realmente, que vocês vão acompanhar aqui comigo. A primeira parte da criação da nossa plaquinha de recém-nascido é fazer o decalque. E aí eu estou passando o lápis por trás de todo o desenho que eu fiz. E aí vocês vão ver que mais pra frente eu olho pra ver se eu tô cobrindo tudo, pra gente conseguir passar o nosso desenho pra madeira. E depois que eu risquei todo o verso do papel, eu gosto de verificar se tá tudo riscadinho, bonitinho, pra não faltar nada na hora de passar o nosso desenho. E depois de passar todo esse desenho, aí tá na hora de a gente partir pra ação. Colei ali o decalque certinho, né, o nosso rascunho na madeira. Vocês viram que até fiz o corte retinho, certinho, pra ficar tudo do mesmo tamanho. E aí eu gosto sempre de passar o decalque no nosso projeto, no nosso material com caneta, porque eu acho que a caneta é um pouco mais precisa em questão de força. E também para eu saber aonde eu já passei, aonde não precisa passar mais, porque se eu fizer com o lápis em cima do lápis, eu não vou saber. E aí depois de todo esse processo, a gente vai pintar. E aí esse é um processo que eu gosto de fazer com muita calma, tudo certinho. Vou corrigindo se precisar alguns detalhes, dou uma verificada se tá indo, porque imagina, eu fiz todo o decalque, passei tudo, né, transferi tudo e não tá pegando, né, na madeira. Então eu sempre gosto de dar uma olhadinha e forço também, vou fazendo com muita calma, mas também vou fazendo com bastante precisão para marcar bem na hora da gente pintar. Agora na hora de tirar, aí vocês podem ver como ficou tudo marcadinho. E como eu falei pra vocês, já tinha passado a base seladora para a caneta não expandir, nem a tinta expandir na nossa madeira. E nessa parte do nome, como eu queria um pouco mais de precisão do que o pincel, eu fiz com uma caneta permanente mesmo, e não tem problema, porque, né, como o nome já diz, ela é permanente, vai fixar bem ali, e aí depois a gente ainda vai passar uma tinta acrílica fosca em cima, né, pra fixar mais e ficar tudo bem bonitinho. Então nessa hora eu fiz com bastante calma, bastante cuidado, até porque era a primeira parte, era o nome dela, e vocês também podem estranhar eu estar fazendo de trás pra frente. E tem um vídeo meu falando sobre isso, né? Dá pra ver que eu sou canhota. Então, se eu fizer da esquerda pra direita, é perigoso manchar, né? Por causa da mão que eu tô passando em cima ali. Então, eu prefiro fazer de trás pra frente com muita calma. E nessa parte, eu vi que algumas linhas estavam ficando um pouquinho tortas. Então, eu já ia corrigindo ali com muita calma pra ficar tudo certinho.
E agora chegou a parte mais gostosa e a mais difícil desse trabalho, que é pintar as da borboleta. Eu mandei algumas referências para a cliente escolher, e aí ela escolheu essa, meio degradezinho. Eu achei que seria mais fácil, mas vocês vão ver mais pra frente que eu fiz várias camadas desse degradê para ficar um degradê perfeito. Só que a hora que eu ia fazer, ficava a parte mais escura, né, a parte mais forte com mais contraste. Então eu tive que puxar o lilás bem mais pra cima, pra parte mais escura ficar bem quase na pontinha só da asa. Mas no final deu tudo certo. E aí vocês vão perceber nessa parte que eu não contornei nenhum detalhe da asa com a caneta preta, porque eu achei que assim seria mais fácil. Mas durante o processo eu acabei perdendo alguns detalhes de alguns riscos. E aí eu fiquei com medo de errar na hora de finalizar. Como vocês podem ver, a parte da asa que tá pintada ali, eu não sei onde são os riscos que conectam, né, que fazem o contorno da borboleta. Então mais pra frente no vídeo eu vou fazer primeiro o contorno, aí eu vou pintar e depois eu vou reforçar o contorno. Mas isso aí foi o meu processo, vocês podem fazer como vocês quiserem, desde que vocês tenham muita calma. E aí vocês lembram que eu falei da parte do degradê, né? Essa aí que eu tô fazendo, olha como a parte clara ficou muito pra baixo. E aí depois eu refiz. E se você já tá gostando desse vídeo, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal, que é muito importante aqui pra gente, pra eu continuar criando mais. E se você também quiser uma plaquinha como essa e quiser que eu faça, pode entrar em contato comigo, que eu tô te esperando, beleza? Depois que eu terminei toda aquela pintura, eu fiz o contorno da borboleta. E aí, como eu falei pra vocês, eu preferi começar pelo contorno pra eu saber aonde eu tinha que ir com a minha tinta. E aí foi o que eu fiz nas próximas borboletas. E esse jeito me ajudou bastante, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Olha o cabelo aí atrapalhando, que ótimo, né? Mas eu contornei com muita calma pra ficar tudo certinho no lugar, apesar de que o vídeo tá acelerado, né? Mas eu fiz bem tranquila, sim, sem pressa, observando a imagem de referência, observando o rascunho que eu mandei. E aí depois, por mais que a tinta cobrisse, né, certinho, porque a gente não tem a precisão perfeita, na hora de fazer a pintura, obviamente ficou passando um pouco ali em cima do contorno. Mas não tem problema, depois eu contornei de novo. E vocês podem ver que eu mudei de caneta, né? Porque essa daí a ponta é menor. Mas é também uma caneta permanente da Pilot e não expandiu, tá? Porque eu já tinha preparado a madeira certinho. E aí vocês vão ver que, ó, eu comecei a refazer a parte do degradê da borboleta que eu já tinha terminado. E aí cobriu tudo de novo, mas deu tudo certo. E a diferença é que nessa hora, o que eu também tava percebendo? O meu degradê, ele não tava tão bonito assim, parecia que fosse uma linha. Então eu vim com outro pincel, né, sem ser aquele de aquarela. Vim com outro pincel dando batidinhas pra fazer a mistura mesmo dos degradês e eu achei que até que ficou mais bonito. E agora eu tô finalizando, como vocês podem ver. Já tinha até decorado onde tava cada detalhe da borboleta e olha que lindo que ficou esses detalhes em degradê. Eu amei, sinceramente, achei que ficou muito bonitinho. E até não me importei se ficou alguma parte mais escura saindo da linha, porque aí sim ficou mais natural, né? Porque a natureza não é perfeita. E aí, pra finalizar, eu usei um verniz fosco
preferi ele fosco porque eu achei que ia ficar mais bonito. E realmente ficou mais bonito. E depois vocês vão ver que na borboleta menor ali vai dar um pouco errado, porque eu não usei uma caneta permanente, então acabou borrando. Aí eu tive que lixar aquela parte que ficou borrada e refazer. Mas no final deu tudo certo. Vocês vão ver que do lado esquerdo ela começa a manchar, como se estivesse arrastando assim a parte preta. Mas no final deu tudo certo. E esperem, aguentem até o final, porque o resultado ficou muito bonitinho.